Fala pessoal, tudo bem com vocês? Qual a chance do Grêmio contratar Gabigol? Pois é, eu chequei e realmente o Renato ligou pra ele. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já se inscreveu no canal? Bora se inscrever, é só o que eu peço pra você. Se inscreva no canal. A gente vai chegar em 1 milhão rapidinho e muito por conta da sua participação. Só gratidão, viu, rapaziada? O Gabigol voltou à cena, agora pelo lado do Grêmio. Ele que negociou com o Corinthians, embora os flamenguistas neguem essa informação, o presidente Augusto Melo do Corinthians apresentou um projeto a ele, a demora na resposta fez com que o Corinthians desistisse do negócio. Gabigol, que está no seu último ano de contrato com o Flamengo, mas visivelmente no mercado, porque assim... Enquanto não há uma renovação, e o presidente Rodolfo Landim chegou a dizer como é que estão as negociações para a renovação, não estão. Ele foi taxativo. A gente teve uma conversa no final do ano passado, depois não evoluiu. A informação é que o Gabigol pediu muito dinheiro, cerca de 50 milhões de reais em luvas pelos próximos 3 anos, num contrato de 3 anos para renovar com o Flamengo. Então, travou. O Flamengo não entende que não é por aí. E o Gabigol talvez esteja pedindo um dinheiro até para não ficar. E ele tem dito, é o último ano dele de Flamengo, ele vai jogar. O Landim falou ele tem contrato até dezembro, então é jogador do Flamengo. Pois bem, só que na metade do ano, ele pode assinar um pré-contrato e sair para qualquer equipe do mundo. E com o Flamengo não recebendo absolutamente nada. Não acho que seja um problema para o Flamengo, porque o Flamengo não precisa de dinheiro, né, gente? O Flamengo é um clube que vai lá na Europa, busca um jogador de 15, 18 milhões de euros, compra 80 milhões de reais, não tá nem aí. Fez isso com o De La Cruz aqui no River, fez isso com o Gerson quando voltou da Europa, o próprio Cebolinha que estava no Benfica. O Flamengo tem capacidade financeira e vamos combinar que o Gabigol já se pagou. O Gabigol foi adquirido por quase 100 milhões de reais, mas já se pagou. O Gabigol é um dos maiores jogadores da história do Flamengo, talvez até só atrás do Zico. Um ídolo da nação, o cara que faz gols em finais de Libertadores, garante 2 pelo menos para o clube. Então, assim, é um ídolo máximo. Mas não vive uma boa fase. Ano passado não conseguiu ser titular, o Flamengo todo foi mal. Ele não tem, digamos assim, um grande prestígio com o Tite. Hoje ele é reserva do Pedro. No único jogo do Campeonato Carioca que o Tite colocou titulares, ele entrou no segundo tempo para fazer uma vaga, uma função, né, atrás do Pedro. Então, assim, é uma possibilidade, é uma boa oportunidade para o Gabigol sair. Mas não custa barato, ele tem contrato com o Flamengo e o Flamengo não vai liberar assim tão facilmente, especialmente para um rival interno. O que a gente tem? O Renato, na última entrevista, disse que o Grêmio iria contratar um grande centroavante. Um grande nome, um nome de peso e que viriam 2 a 3 reforços já essa semana. Eu já atualizei vocês que é muito difícil que seja essa semana, que a tendência é que seja até o dia 30, 31 de janeiro, porque aí o Grêmio vai ter condições, no fechamento da janela da Europa, conseguir alguns jogadores que daqui a pouco estejam disponíveis. O Gabigol, na minha opinião, seria um grande lance. Porque você está falando de um cara que, embora o ano passado não recomende, ele é um jogador jovem, 27, 28 anos, ele tem muito para dar ainda. Ele, em termos de marketing, o Gabigol é um personagem do futebol brasileiro. Ele seria fantástico, porque ele venderia a camisa, ele atrairia sócios e ele tecnicamente iria entregar. Porque aí você tendo Soteldo e Gabigol no time, você já muda o patamar. Né? O Gabigol é um grande jogador, acima de tudo, e um grande personagem. Né? Eu imagino ele nos Grenais, provocando o Inter, assim. Ele gosta desse tipo de coisa. E ele já trabalhou com o Renato, eles têm uma boa relação. E o Renato disse que, inclusive, estava tomando a frente em algumas situações, né? Ligando para empresário mesmo não gostando, conversando com alguns jogadores se necessário. E aí vazaram alguns nomes. O Rodrigo Muniz, que jogou com ele no Flamengo também, e que está no Fulham na Inglaterra. Mas esse nome já foi vetado porque o Fulham não quer negociar. E o Gabigol, realmente houve um contato, uma sondagem, uma ligação do Renato para saber qual a situação. A partir dessa ligação, a coisa não evoluiu exatamente por conta do Flamengo. E também porque o Gabigol teria que querer fazer um movimento. E o Gabigol está muito tranquilo. O Gabigol está ganhando 2 milhões de reais por mês lá no Flamengo,
sabe que tem um último ano de contrato e sabe que isso pressiona o Flamengo para renovar. Se não renovar, ele vai fechar no meio do ano um pré-contrato com qualquer equipe e ganhando aquelas luvas diluídas no contrato, já que o clube que vai contratá-lo não vai precisar contratar ele e pagar ele para algum outro clube. Esse dinheiro vem todo na mão do Gabigol. Então ele está muito tranquilo. É muito difícil e aí eu fui na diretoria do Grêmio que me disseram que não tem nenhuma chance. Nenhuma chance. Não houve nenhuma tentativa formal em termos de proposta do Grêmio para contratar o Gabigol. Seja para o jogador, e na verdade não dá para ser direto para o jogador, né? Tem que ser pro clube que detém os direitos dele, mas o Grêmio não conversou com o Flamengo. Houve um contato do Renato com o Gabigol para saber qual a possibilidade. E a coisa não avançou nesse sentido. Os dois se dão muito bem, o Gabigol provavelmente deve ter dito que seria legal e tal, mas assim, tem que falar com o Flamengo. E o Flamengo não vai liberar tão facilmente, mesmo que os caras não estejam fazendo muita força para renovar com ele. Ele tem contrato, ele é do grupo e eles não vão reforçar um rival, de certa forma, na Libertadores, porque eles podem muito bem se encontrar, já que os dois estão classificados. E aí? O que vocês acham que vai acontecer? Eu acho bem complicado. Seria legal você ter o Gabigol como marca para substituir o Suárez. Eu acho que é nessa linha. O grande problema é, vazando esse nome, a expectativa, de novo, foi lá em cima. O Grêmio não pode flertar com o Gabigol. O Rodrigo Muniz também acho que até entregaria tecnicamente, mas não é um jogador que entusiasme. O Gabigol, sim. O Gabigol é uma marca e isso já mexe com o torcedor. Mas, segundo o que eu vi, não tem nenhuma chance. Então, não vamos nos iludir com o Gabigol. A questão é que é muito difícil. No momento que vaza esse nome, que o Renato ligou para ele, tá, se não é o Gabigol, é alguém perto disso, nesse momento da temporada, em que todo mundo já meio que se acomodou, em que ou você tem que pagar um clube para tirá-lo, para tirar o jogador de lá, ou você tem que, enfim, usar a criatividade para contratar um jogador saindo, querendo voltar para o Brasil. Que desafio tem a direção do Grêmio? Mas o Renato falou que vai contratar. E agora? Vamos ter que esperar. Comenta aqui, inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo, eu volto na próxima. Tchau!